Tech6 Group é uma consultoria de serviços de tecnologia especializada em Analytics, BI, CPM e CRM. Nossos projetos são planejados para oferecer aos clientes o melhor que estas soluções podem oferecer. Possuímos centenas de projetos e empresas atendidas ao longo dos anos por uma equipe experiente e em constante aprimoramento. Saiba mais em tech6group.com. Olá, pessoal, muito bem-vindos a mais um evento da Tech6 Group. Hoje a gente vai falar sobre consolidação, mas já vou fazer uns recadinhos importantes. Se vocês tiverem algumas dúvidas, por favor, participe com a gente no evento, então pode colocar no chat. Independente de qual plataforma você está nos vendo, a gente tem pessoal fazendo, acompanhando, e se precisar, eles mandam aqui para a gente as perguntas, tá? Hoje, nesse evento, além de mim, que sou a Vivian Kreves, da empresa, eu já trabalho aqui na área comercial já faz um tempinho, então vocês já devem me conhecer, mas para quem não me conhece, a gente apoia, vai poder apoiar vocês no que vocês precisarem na parte comercial. Bom, comigo está o Edmir, que é um consultor especialista na parte de contabilidade, vai poder trazer a experiência e compartilhar com a gente o conhecimento dele. Boa tarde, Edmir. Boa tarde, obrigado pelo convite e é sempre bom participar com vocês aí nesses webinários. Obrigada a você por estar participando. E também o Gabriel, que trabalha conosco, ele é gerente de pré-vendas, tem bastante conhecimento na nossa plataforma para a parte de automatização da consolidação. Bem-vindo também, Gabriel, vai ser um ótimo papo aqui, nós três. Mas, antes da gente começar o evento, eu vou falar um pouquinho da empresa, porque algumas pessoas já nos conhecem, outras não. Então, vou falar bem rapidamente, explicar um pouquinho de como a gente pode ajudar as pessoas, as empresas, e depois a gente vai para o nosso bate-papo aqui com o Gabriel e com o Edmir, tá bom? A Tech6, ela é uma empresa, só passar aqui, a Tech6 ela é uma empresa brasileira, mas a nossa atuação ela é mundial. Então, hoje, no Brasil, a gente tem escritórios em São Paulo, Porto Alegre, Florianópolis, mas temos escritórios fora. Então, temos em Portugal, Estados Unidos, Colômbia e Argentina. Então, hoje, a gente traz o conhecimento, né, que a gente sabe que é muito brasileiro, tem algumas coisas que é muito nossa, mas também a experiência de trazer as informações e conhecimentos internacionais aqui para os nossos produtos e as nossas soluções. Para vocês conhecerem um pouquinho de como a gente vem atendendo as empresas, isso aqui é um retrato apenas para a gente ver onde está cada solução, né? Então, hoje, a Tech6 tem o produto tanto de planejamento como de consolidação, que são esses dois aqui na primeira parte, né, que a gente está vendo, como se fosse um ecossistema de dados. Então, ele pode apoiar vocês aqui para vocês terem toda a parte de visualização de dados, como, por exemplo, se você tiver uma solução de BI, a gente também tem as soluções integradas, que é a MicroStrategy e o Power BI, mas as nossas soluções, elas podem ser dados para qualquer plataforma que você tiver aí dentro da empresa. Temos também a solução para a parte de inteligência artificial, né? Então, a gente representa a Data Robot aqui, temos soluções de governança e catálogo de dados, e também aqui na parte de body shop. A gente sabe que as empresas, elas sempre estão buscando profissionais no mercado. Muitas vezes, agora no segundo semestre, tem algumas metas a serem cumpridas, então, se vocês precisarem de qualquer desses pontos, a gente pode apoiar vocês, tá? Aqui falando sobre os nossos produtos, falei ali rapidamente, né, do planejamento de consolidação. Aqui o nosso assunto é consolidação contábil, hoje no dia do evento, mas, para vocês entenderem, a gente automatiza todo o processo de planejamento financeiro da empresa, né, com todas as suas necessidades, seja planejamento de RH, CAPEX, receita, despesa, né, e temos algumas soluções específicas. Eu quero só planejar o RH, eu quero só planejar o CAPEX, então a gente tem essas soluções que apoiam. Se vocês quiserem entender um pouquinho mais dessas soluções, entre no nosso canal do YouTube, a gente tem vários outros eventos que a gente já fez, estão lá gravados, então vocês podem ter esse conhecimento,
ou pode entrar em contato com a gente, que a gente vai ter o maior prazer de atendê-los. E temos duas soluções aí que são mais novas, que é uma solução do Tryout, que é uma parte de gerenciamento de acessos e autenticação. Então, se você quer ter uma autenticação única, né? A gente sabe que muitas das empresas têm, você se logar no local único, mas essa nossa solução, ela vai te autenticar não só para os ambientes on-premises, ou seja, os que estão dentro da empresa, mas como também os que vocês estão em cloud, que normalmente essas soluções, elas são distintas. Temos também o T6 Performance, focado em solução de desempenho, aí é um foco um pouco mais na parte de RH, onde você tem toda a análise 360 graus do profissional, metas, né? Então, e o próximo evento vai ser a respeito de TC Performance, então vocês vão ser avisados também a respeito dele. Temos alguns serviços, então, temos alguns serviços aqui, que a gente pode apoiar também no dia a dia, né? A gente falou de algumas soluções e aqui a gente está falando de serviços. Então, a gente tem toda a parte de soluções que é de mercado, que a gente apoia no serviço, então Salesforce, MicroStrategy, Teradata, Alation, e tem as soluções como Power BI, que é a parte de toda a plataforma de BI da Microsoft, e também ali a parte de BPO, que eu já falei ali no último slide, tá? Então, basicamente é isso que eu queria falar da empresa. Nos colocamos à disposição de vocês para o que vocês precisarem, tragam as suas necessidades. Às vezes eu não falei aqui de algum ponto, mas traz para a gente pode ajudar. Às vezes eu conheço alguma, se a gente não faz, a gente conhece alguém que faz, então a gente pode indicar. Mas vamos lá para aquilo que a gente está aqui hoje, né? Falar sobre consolidação. Vamos aproveitar um pouquinho mais do Edmir. O último evento que a gente fez com ele de IFRS 16 foi um sucesso, então a gente trouxe ele de novo aqui para nos ajudar nesse próximo evento. E já vou começar a falar um pouquinho, né? Lançar já uma primeira pergunta, Edmir, que é: quais são as empresas que realmente precisam fazer a consolidação contábil? Bom, antes de mais nada, boa tarde a todos, né? E, de novo, obrigado pelo convite. Bom, vamos lá. As empresas que são obrigadas a fazer a consolidação são as empresas que obtêm o controle. Então, se a empresa tem o controle da empresa investida, qualquer que seja ela, pode ser uma SA de capital aberto, SA de capital fechado, uma limitada, uma pequena e média empresa, essas empresas entendem o controle da empresa investida, ou seja, em aquela empresa investida sendo só controlada, a controladora tem a obrigação de fazer aí a consolidação. Só não é necessário fazer a consolidação caso essa controladora também seja uma controlada de uma outra controladora. Então, ela é controladora, mas ela é controlada. Mas para ela deixar de fazer a consolidação, ela tem que pedir a anuência de todos os acionistas, inclusive aqueles sem direito a voto. Então, ou seja, de uma forma bastante genérica, entendo o controle, é importante ter o controle unilateral, ou seja, ela que tem o comando, porque nós também temos a figura do controle compartilhado, que seria os joint ventures, né? E nesse caso não necessita fazer a consolidação. Mas entendo o controle unilateral, que é o controle de um único controlador, esse controlador, entendo o controle, é obrigado a fazer a consolidação. E nesse caso, Edmir, quando a gente fala que eles são obrigados a fazer essas consolidações, né, das empresas, elas só vão fazer porque elas estão envolvidas com bolsa, né, e tem ações em bolsa, ou são qualquer empresa mesmo, que seja um grupo, ela vai ter que apresentar esses dados consolidados? Na verdade, não necessariamente tem que ser em bolsa, né, capital aberto. Pode ser capital fechado, limitado. E acho que o grande, vamos dizer assim, conceito que está por trás da consolidação é você colocar os indicadores macroeconômicos do grupo. Então, uma coisa é você analisar, por exemplo, o indicador de solvência, de liquidez de uma empresa isoladamente. Outra coisa é você ter os dados da indicação aí de indicador de solvência e liquidez do grupo econômico como um todo. Qual é o grau de endividamento do grupo econômico? Porque, às vezes, nós temos uma empresa do grupo que ela é bem, vamos dizer assim, ela tem
uma boa qualidade da dívida, porém o grupo como um todo não tem. Ou o inverso, né? Uma empresa do grupo tem uma má qualidade da dívida, mas o grupo todo ele tem aí uma boa qualidade da dívida. Então, a consolidação é interessante nesse sentido, né? De você conseguir enxergar o grupo todo como se fosse uma única empresa. Esse é o... E independe se é capital aberto, se tem ações em bolsa, se não tem, depende. E também eu acho que vale lembrar, né, que nem sempre as empresas têm outras empresas 100%. E a gente vê isso muito, né? Então, a empresa, às vezes, ela comprou uma parte de uma outra empresa. Então, ela tem ali um percentual, 50%, 20%. E a gente costuma encontrar os clientes e sabe a dificuldade de fazer isso num consolidado. E com uma plataforma para automatizar, eu acho que isso facilita. Acho que o Gabriel pode até falar no dia a dia de projetos, como que a gente faz essa parte de tipo, uma empresa é 50%, outra é 20%, a outra eu detenho 100% dela. Bom, existem três tipos básicos de transformações que a gente encara em um projeto, né, que é a conversão cambial, né, a proporção e as eliminações intercompany, né? Então, a grande dificuldade disso é que normalmente a gente está tratando com um volume de dados muito grande, né? Então a gente está fazendo a consolidação só de uma parte de uma empresa, mas para tratar aquela informação, a gente precisa tratar a parte de milhares, milhões de registros, né? E esse trabalho é talvez o maior desafio da preparação de consolidação, de um processo repetitivo de apresentação de demonstrações financeiras, né? É essa questão de manter a consistência entre as regras, né? Que a gente garanta que todo trimestre a gente vai estar aplicando os mesmos conceitos, as mesmas regras, os mesmos cálculos entre aquela massa de dados que tende a variar, né? Está sempre variando, né? Está sempre tendo mudanças, tendo novos tipos de novas contas, novas estruturas, novos centros de custo, né? Então, talvez a repetição dessa consolidação dessas regras de tratamento, né, que seja o grande desafio da implantação desse tipo de projeto. Né? E sobre a consolidação, eu queria perguntar para Edmir também, né, em relação à publicação da DF, né? Nem toda empresa é obrigada a publicar a DF, né? A publicação das demonstrações, ela cabe basicamente às empresas de capital aberto, aquelas que têm ações listadas em bolsa. Pode ser também que a empresa seja de capital fechado, mas tenha a emissão, por exemplo, de uma debênture e tudo, e o órgão regulador, a CVM, exige que essa empresa publique balanço. E pode ser que algumas empresas também que não são nem capital fechado, nem capital aberto, são limitadas, por exemplo, mas às vezes elas participam de uma licitação, e na licitação exige a publicação do balanço. Então tem essas obrigatoriedades também, né? E tem algum tipo de método empregado para efetuar essas eliminações entre empresas? Existe alguma coisa? Não. Tem que ser isso? Toda empresa tem que ter pelo menos esses tipos de eliminações? Ou cada empresa vai fazer no formato necessário para ela? Não, tem as eliminações básicas, né? Que seria, por exemplo, o investimento da investidora com o patrimônio líquido da investida, né? Na verdade, é o investimento da controladora com o patrimônio líquido da controlada. Então, esse é o elemento básico. Alguém pode perguntar, mas por que eu elimino, né, o investimento da controladora com o PL da controlada? Porque, pensa bem, nós temos duas empresas, uma participando da outra. Se nós estamos analisando essas duas empresas agora como se fosse uma, como é que eu posso ter investimento em mim mesmo? Então, isso tem que ser eliminado, né? Então, essa eliminação é básica. Agora, o que é comum também é contratos de mútuos entre as empresas, uma empresa para outra. Pode ser que tenha vendas entre empresas do grupo. Pode ser que nós tenhamos também, por exemplo, contas a receber ou contas a pagar. Então, tudo isso tem que ser identificado para eliminar justamente para o quê? Para não dar dupla contagem. Porque senão o que vai acontecer? O balanço vai ficar inchado, né? Então, vai ficar tanto inchado ativo como inchado passivo. Então, a ideia é não ter essas duplas contagens, né? Agora, só fazer um complemento, esses seriam as eliminações básicas, né? Mas o que pode acontecer, Vivian, e com a advinda das normas internacionais,
O que pode acontecer é que, muitas vezes, a prática contábil que tem na controlada, ela não tem correspondência na controladora. Então, por exemplo, nós temos a ferramenta lá, IFRS 16, que fala sobre arrendamento. Então, não é porque, por exemplo, uma empresa do grupo que é a arrendatária, vamos imaginar que ela seja a controlada, não é porque a controlada, que é a arrendatária, enquadra aquele arrendamento como arrendamento financeiro, e que a controladora que tem lá o imóvel, por exemplo, que é o arrendador, também contabilize aquele contrato como arrendamento financeiro. Então, o que acontece? Pode ser que a arrendadora ela tenha aquele contrato, aquele ativo como propriedade para investimento, e a arrendatária tem aquele contrato como arrendamento financeiro. Então, o que vai acontecer? Vai ter um descasamento, porque, por exemplo, a receita de aluguel que eu tenho lá na arrendadora não vai ter uma despesa de aluguel na arrendatária. Por quê? Porque a arrendatária está contabilizando como arrendamento financeiro. O que vai ter lá é depreciação e despesa financeira. Como é que eu faço essa eliminação? Não tem. Então, o que as empresas devem fazer é justamente desfazer essas contabilizações, né, a nível de consolidação da controladora, desfazer da controlada e pensar como se fosse uma única empresa. Né? Esse é o desafio. Né? Esse é o desafio. E a gente sabe que a grande maioria das empresas, elas fazem esse desafio e hoje elas fazem em planilhas de Excel, que tornam o processo muito mais complexo e traz uma certa insegurança quando a gente está falando em trazer os dados para o Excel e não numa ferramenta automatizada, né? Assim, o que a gente consegue entender é que o Excel, ele atende, de alguma forma, ele atende as demandas. Porém, como a gente tem cada vez demandas mais urgentes, mais dinâmicas, o Excel ele acaba não atendendo. Imagina você, por exemplo, ter três níveis de empresas, né? E você tem que, por exemplo, via equivalência patrimonial, passar as informações para a empresa de cima para fazer a consolidação. Então, assim, numa planilha, tudo bem, se a gente analisar assim de forma bastante estática, ela atende. Mas se tiver que fazer alguma simulação, dar um dinamismo ali nas transações, vai ser difícil. Até, não é que a planilha não atenda, ela atenda, mas vai ter uma certa dificuldade na dinâmica, né, dos processos, né, entendeu? Já o sistema ele facilita nesse sentido. É aquela questão que, como eu estava comentando, né, a gente consegue até garantir que o Excel está funcionando nessa apresentação de resultados, mas nada garante que na próxima eu vou estar respeitando a mesma regra, que eu vou estar fazendo as eliminações da mesma forma e assim por diante, né? Então se torna muito mais difícil e arriscado, né, demonstrar que um determinado indicador está correto, né? Por quê? Porque arrastar uma coluna para uma linha, copiar uma planilha, usar uma planilha que não está na mesma versão, a gente pode apresentar um número que a gente não tem como explicar até o último detalhe. E eu acho que até para auditar ele é mais complexo, né, também. Também. Uma empresa terceira auditando. É comum, né? Você, por exemplo, você tem, às vezes, vários ajustes que você vai fazendo ao longo do fechamento. Então, você vai ter lá a planilha versão 1, versão 2, versão 3, está na versão 5. E você está mexendo numa planilha e tem uma outra pessoa também mexendo na planilha, entendeu? E aí, pronto, né? Então, isso o sistema ele acaba bloqueando também. E não tenha dúvida, né, que para efeito de auditoria, há um ganho, né? Um ganho em que sentido? Em redução de tempo da auditoria para avaliar aqueles números, né? Entende? Então, também tem essa situação. E como evidenciar a participação de não controladores no processo, Edmir? Então, nós temos que entender que, quando a gente fala de empresa controladora, não necessariamente ela tem 100% de capital da empresa controlada. Qualquer participação que a empresa controladora tiver na controlada que não seja 100%, então vamos imaginar que seja 70%. Então, o que acontece? O conceito da consolidação é integral. Então, embora a controladora tenha 70% da controlada, ela vai puxar 100% de todos os saldos da controlada. Então, o caixa aí, que vem de caixa, vai pegar 100%, estoque 100%, imobilizado 100%, o passivo 100%. Então, como ela está buscando 100% em todas as contas, o que acontece?
ela depois, lá no patrimônio líquido, vai destacar esses 30% que não pertencem aos não controladores. Então, o destaque vai ser lá no patrimônio líquido, né? Então você tem o capital social, reserva e tudo mais, depois você tem lá, após, né, o patrimônio líquido do controlador, você tem aí a participação do não controlador. E esse é um ponto importante, né? Porque alguém fala assim, pô, Edmir, mas se a empresa não tem 100%, por que que ela puxa 100% das contas, né, da controlada? Porque, conceitualmente, ela está no comando. E se ela está no comando, embora não tenha 100% de participação, ela traz 100% das contas. E como ela traz 100% das contas, embora ela não tenha, então ela tem que fazer esse destaque dentro do patrimônio líquido com a conta lá, participação dos não controladores. O Gabriel até falou um pouquinho já de alguns ajustes, alguns possíveis ajustes, né, no consolidado. Falamos em conversão de moeda, né? Quais outros tipos, por exemplo, vamos supor que a empresa ela colocou, prestou ali o seu consolidado no mês passado, 3 meses atrás, e teve um erro contábil. Como que ela justifica isso numa próxima consolidação? Como que ela organiza agora, depois que já aconteceu, ela já apresentou aquele dado errado? Para mim ou para o Gabriel? Eu me perdi, né? Qualquer um de vocês dois. Acho que essa tu manja mais, Edmir. Então, veja bem, se a empresa, por acaso, ela já publicou o balanço e depois verificou-se que tem algum ajuste que não como é que eu posso falar assim, não é erro, não foi considerado um erro, então ela faz uma reapresentação. Então, por exemplo, alguma linha que era para uma linha X e foi na linha Y. Então, essa informação do ano comparativo acaba colocando como uma reapresentação. Então, a empresa reapresenta. Ela deveria republicar caso ela tivesse feito um erro, né? Então, se ela tivesse errado. Então, muitas vezes, quando a gente fala ali na consolidação, muitas vezes é uma reclassificação. Então, acaba entrando como uma reapresentação do número. Ou seja, em grandes números serão os mesmos que foi reportado no ano anterior, só ajuste em algumas contas do balanço e, eventualmente, no resultado também. E você lembra mais algum ajuste, Gabriel, que é comum a gente fazer nos nossos projetos, além de moeda, esse tipo de ajustes? Os 3 principais é proporção, tratamento cambial e eliminações intercompany, né? E como é que a gente, né? Não existe como a gente está falando, não existe uma regra que funcione para todo mundo o tempo todo, né? Existem situações, né, específicas, todos os projetos tendem a ter situações específicas, exceções, né? A regra é fácil de tratar, né? O diabo mora na exceção. Né? Então, como é que a gente procura tratar isso? Né? Então, a gente procura tratar isso ou na própria extração de dados, né? Então, no processo de carga, o que é mais simples, a gente já consegue padronizar, tratar, classificar, né? Trazer para o mesmo nível de detalhe. Né? O que a gente não consiga tratar num processo de carga, né, com o uso de uma tabela de tradução, uma tabela de depara, né, a gente vai procurar resolver através do uso de uma fórmula, né, de uma regra de cálculo, de uma expressão funcional, né, que vai nos permitir fazer esse ajuste de um ponto de vista um pouco mais abstrato, né, menos ligado aos dados que estão trafegando, e em último caso, né, sempre, né, nunca se vai conseguir deixar de ter o ajuste manual. Né? Então, a principal vantagem de ter uma plataforma, né, é que na hora que a auditora pergunta, pede explicação de um número, a gente consegue decompor esse número, né, mostrando, né, esse número, tanto desse número veio a partir da contabilidade, tanto desse número a gente veio pela aplicação de uma determinada regra, e a gente também tem o ajuste que fulano, beltrano e ciclano fizeram. Né? Então, o principal aqui, e até complementando o que o Edmir estava falando antes, né, de uma reapresentação, né, é que se possa explicar, que se tenha confiança para explicar por que um número tem aquele número, né, e o que está ali dentro, o que se foi considerado ali dentro. Não é impossível do conceito estar errado, né, então, mas a discussão fica em cima do conceito, não em cima de cálculos que foram feitos errados, de números que não se sabe de onde vieram e assim por diante.
E você até falou, vamos assim, colocar 2 pontos aí importantes também, que primeiro, a gente traz os dados do realizado, né? Então, eu acho que essa integração, ela é muito importante, para que ele tenha esse processo automatizado mesmo, e para a gente, independe, né, da onde está vindo essa base do realizado. E ter a segurança de você conseguir fazer o seguinte, deixa eu auditar quem fez o quê, né? Quando a gente está falando numa grande empresa, às vezes existem várias pessoas que vão mexer ali no processo de consolidação, né? Mas quem fez o ajuste? Quando fez e o que fez de ajuste, né? Então, você consegue rastrear, é basicamente isso. Se a gente errou, vamos ver para a gente consertar para o próximo mês, mas você consegue auditar e saber onde está o problema. Consegue se explicar qual foi o erro, né? Exatamente. Saber qual é o erro é o primeiro passo, né? Quando não se sabe nem qual é o número certo, né, para saber quanto que está errado, né, o trabalho fica bem mais difícil. E eu acho que esse ano, né, as empresas estão particularmente sensíveis a essa questão da explicação, né, por causa desse caso das Americanas aí, que né, registros desapareceram aí, né, então acho que está particularmente esse ano está todo mundo mais sensível a isso. Mais preocupados em saber exatamente o que está colocando ali, né? A gente sabe que existe duas formas de apresentar essas informações financeiras de um grupo de empresas, né? Tem o balanço consolidado e o balanço combinado. Qual que é a diferença entre os dois, Edmir? Que você falaria assim, qual é a diferença deles? Então, antes de responder a pergunta, deixa eu fazer um complemento aí com o que o Gabriel colocou. É interessante, né? Porque embora seja consolidação e nós havíamos, como eu comentei, né, pode ser que não seja simples eliminações, né? Pode ser que você tenha que desfazer algumas transações para que no consolidado você feche ali o grupo econômico. E isso, que nem o Gabriel colocou, é interessante colocar em nota explicativa, né? Então, as notas explicativas, elas são importantes nesse sentido, não é simplesmente você publicar lá o balanço consolidado, a demonstração do resultado consolidado, as demonstrações consolidadas. Não, é você colocar em nota explicativa uma observação do porquê, né? Justamente para a empresa poder, ou para a empresa, no caso, poder justificar para o mercado e para o mercado de modo geral, analista, investidor, um usuário, qualquer que seja ele, também fazer ali as suas devidas análises, né? Esse é um ponto importante, né? E outra coisa, né? Você colocou das lojas americanas, não tenha dúvida que depois do caso das lojas americanas, as auditorias, elas podem ficar mais exigentes. Exigentes não só no tratamento contábil das transações, mas exigentes também na evidenciação e nas divulgações em notas explicativas, né? Então, as auditorias estão exigindo mais, né, rigor, tanto nas transações das empresas, mas como essas empresas também divulgam as suas notas explicativas, né? Então, por isso que eu entendi, né? Que eu estou sentindo isso dos clientes, né? Por isso que eu acabei complementando aí o ponto do Gabriel. E mas, até enfim, porque quando acontecem essas coisas, o nome da auditoria é uma que aparece logo em primeiro lugar. Depois da empresa é a primeira que aparece. E foi ruim, né? Esse desgaste que teve com as lojas americanas, não foi só para a Price, foi para todos os auditores, entendeu? Foi de um modo geral, né? Porque também antes era Capumigê e já vinha lá de trás, mas independente disso, as auditorias elas estão mais rigorosas, vamos dizer assim, né? Não só, de novo, nas transações, né? Mas também como que essas empresas estão divulgando isso em nota explicativa, né? Tá? Bom, e voltando à sua pergunta, né, em relação aí ao balanço consolidado e ao balanço combinado, esse é um ponto importante porque o balanço consolidado é para aquele grupo econômico onde a empresa tem participações societárias. Já o balanço combinado, ele vai usar a mesma técnica da consolidação, porém, para empresas que ele não tem participação. Então, pode acontecer que aqui no Brasil, vamos imaginar, aqui no Brasil eu tenho 2 grupos econômicos, só que esses 2 grupos econômicos no Brasil, um não participa do outro, eles não têm transações entre eles. Mas esses 2 grupos econômicos, eles fazem parte de um grupo lá fora. Uhum. E alguém pede para fazer, deixa eu ver como é que está a operação no Brasil. Vamos fazer uma combinação dos 2. Né? Então, você vê, embora esse grupo econômico não participe do outro, eles não têm participação societária entre eles, então não tem o que eliminar investimento com PL, eles não têm participação entre eles. Contudo, né,
pode ser que tenha aí uma combinação que é justamente isso, né? Eu vou usar a técnica da consolidação numa combinação, aqui não é combinação de negócio, né, pessoal? Vamos lá. Combinação de negócio é IFRS 3, CPC 15, é quando você faz uma aquisição. Aqui não. Aqui é combinação de demonstrações contábeis, né? Então, nesse caso, eu vou fazer uma combinação de empresas que não têm participação entre elas, né? Muitas vezes é solicitada aí para analisar como é que ficaria esses grupos, né, se eles fossem um só. Mas, e esse é um ponto importante, tanto o balanço consolidado como o balanço combinado, eles não existem juridicamente. Então, para efeito de imposto de renda, a Receita Federal não enxerga nem o consolidado nem o combinado, ele enxerga a demonstração individual. Certo. E a gente falou um pouquinho antes sobre as notas explicativas. E a gente sabe que isso também dá bastante trabalho para o pessoal de controladoria, que cuida da consolidação, né? Porque uma coisa é consolidar o resultado, que é isso que a gente está falando tudo aqui, dos números, dos ajustes, né? Das eliminações. E outra coisa é o demonstrativo pelas notas explicativas, né? Demonstrar o seu resultado e colocar ali as suas informações. O que cada um acha a respeito daquele resultado. E eu acho que seria interessante, Gabriel, a gente poder mostrar aqui, pelo menos, como sai essa nota explicativa da nossa plataforma, porque eu acho que para as pessoas que estão aqui, eu acho que depois a gente pode, quem mais se interessar, a gente pode marcar uma reunião, né, para apresentar o produto como um todo, mas basicamente toda a nossa plataforma ela traz esses dados do realizado, faz todos esses ajustes conforme a necessidade participativa ali das empresas, e no final automatiza também o processo das notas explicativas. Então, hoje aqui, como o evento ele acaba sendo curto, né? Aqui a ideia é só mostrar aqui o final para vocês verem qual é a saída e o que te facilita no dia a dia. Bom, né, então, qual é a ideia? Né? A ideia, eu vou mostrar aqui um exemplo de um documento, né, e até pegando esse gancho, né, que os demonstrativos, né, normalmente a gente tem mais facilidade para gerar os demonstrativos consolidados do que para gerar as notas explicativas, né? Então, como o Edmir estava comentando, né, então a gente pode ter uma eliminação, uma transação, alguma coisa que a gente tem que explicar, e a gente vai gerar uma nota explicativa para aquilo. Né? Então, os processos que geram os demonstrativos são muito mais estáveis do que os processos que geram notas explicativas, porque as notas explicativas tendem a ser mais voláteis, né? Não todas, né? Mas algumas notas explicativas podem ter uma aplicação para podem não aparecer todo o tempo. Né? Então a gente pode ter uma situação eventual, uma movimentação pontual, que a gente precisa demonstrar, que a gente precisa explicar, né? Então a gente vai ter que preparar uma nota explicativa especificamente para aquele momento, para demonstrar aquela situação, e talvez aquela nota nunca mais seja usada. Né? Então, a ideia aqui da nossa plataforma, né, é permitir com que a gente automatize esse processo de ponta a ponta. Né? Então, não caberia no nosso tempo aqui, né, mostrar de ponta a ponta, mas a gente vai tratar a extração dos dados, né, e a gente precisa lembrar que a integração entre sistemas é o ponto de maior risco de qualquer projeto analítico. Né? Por quê? Porque no momento que a gente lê dados de outro sistema, a gente descobre que a gente pode ter muito lixo, muito ruído misturado naqueles dados. Né? Então a gente começa no tratamento da integração, na padronização dos demonstrativos, e a partir dos demonstrativos, né, na modelagem, né, na construção da estrutura explicativa, na validação dos números que a gente está mostrando em todas essas peças, né, e na montagem do layout final, né, do documento que a gente vai apresentar. Então esse aqui é um documento, é uma versão que a gente usa na apresentação. A gente pode ver que os quadros, né, então demonstrativos e notas explicativas, dentro do documento a gente termina ficando até com uma marcação um pouco diferente, para indicar que aqui a gente tem uma integração. Então tudo o que está dentro desse relatório foi automatizado diretamente dentro do Word pela nossa plataforma, pelo T6. E toda a parte de texto,
Né? Então, toda essa parte que é mais escrita, a parte de formatação, a parte de editoração, a parte de logotipia, isso tudo a gente mantém dentro do Word para preservar um pouco da flexibilidade, da agilidade na apresentação do documento. Né? Então a ideia é de que a gente vai ter uma integração de ponta a ponta, né? Então vamos dizer, saindo da contabilidade, né? E indo até a DF, né? Com um processo que a gente consegue, né? De alguma forma explicar cada um dos números, cada uma das coisas que a gente está apresentando. Né? Então texto, né? De uma forma geral, texto é texto que a gente arma dentro do documento e a gente complementa esse texto, né, com informações numéricas ou não numéricas, por exemplo, né, que a gente está trazendo de dentro do nosso ambiente de consolidação. E vale lembrar que aqui é um modelo de uma nota explicativa, nada impede de você ter vários modelos já prontos, né? E aí, com essas notas explicativas prontas, aí é só exportar para o Word e ter ali o seu resultado, né? É certo, Bom, isso. obrigada, Gabriel. Bom, a gente já passamos um pouquinho aqui do tempo. Queria ver se tem algumas perguntas aí. E deixa eu ver aqui com o pessoal. Posso fazer uma observação enquanto isso? Lógico, pode. Tá, eu tenho, nós aqui temos, Davi, nós temos assessorado empresas no fechamento das demonstrações contábeis, na emissão das notas explicativas. E vou ser sincero, assim, para quem pensa que fechou a contabilidade, pô, ufa, me livrei, engano, né? Por quê? Porque aí começa, né, os perrengues aí do fechamento realmente, né? Por quê? Que nem vocês colocaram, né? As informações que vão em nota explicativa, o volume é muito grande. Uhum. E a depender, né? Você vê, a depender de quais são as transações da empresa, ela vai colocar primeiro quais são as suas premissas, quais são os seus julgamentos, quais são as suas estimativas, né? Quais são as transações que ela teve que fazer estimativa. Muitas vezes pode ser a PSLD, pode ser algo do impairment, enfim. E você vai ter que ir justificando item a item lá. Então, assim, quem pensa que fechou os quadros, né? Estou aliviado, engano. E outra, hein? Para quem está ali no repórter, sabe muito bem que fechou lá um boneco, vai para a auditoria não concorda com muita coisa, volta para a empresa, entendeu? E aí fica lá, né, revisando as informações, depois volta para a auditoria, enfim. Ou seja, nós temos... É tão longo, né? Tão longo o processo como o fechamento, né? Entendeu? Uhum. Não, até ia complementar que nós temos encontrado no dia a dia aí, né, conversado com empresas do mercado e se encontra uma quantidade bem grande de empresas que têm os demonstrativos, né, que têm já os principais reportes prontos, né, e montam as notas explicativas na mão dentro do Excel e depois copia e cola dentro do Word, né, e aí faz ajuste, tem que fazer a auditora pede para fazer um ajuste, esse ajuste tem que ser feito dentro do Word, dentro do Excel e tem que ser registrado. Né? É muito comum, mais comum do que se imagina, né? Que a empresa exatamente tem a parte inicial, né? Mas a parte toda das notas explicativas é feita toda de uma forma totalmente manual, totalmente, né, artesanal, vamos dizer assim. Pois é. E aí você tem, por exemplo, demonstrações que são, por exemplo, colocadas em imagem, a auditoria questiona porque é a imagem que não consegue fazer observação ali, entendeu? Então tem que colocar como texto, e colocar texto vai ficar desformatado, sabe? Cara, vou falar uma coisa. Dá um trabalho, dá um certo trabalho. Bom, chegou aqui uma pergunta do Kaique. Boa tarde, Kaique. O sistema tem integração com a RP Proteus? Sim. Vou deixar contigo, Gabriel. Então, sim. E com Proteus a gente vai ter uma integração. A gente vai procurar ter uma integração direto na API do RP. Então, mas qual API? Uma questão também um ponto também que a gente considera importante, né, que reduz o risco do projeto, é reutilizar interfaces, né? Então, eventualmente, as empresas já têm uma interface para atualizar o BI ou para fazer alguma comunicação entre sistemas, ou já existia uma extração para alimentar, né, a montanha de planilhas Excel, né, e a gente procura reutilizar interfaces, né? Então, havendo interface, né, seja via API, seja via banco de dados, né, a gente vai reutilizar essa interface. Não havendo, bom, aí a gente vai procurar qual é a solução mais confortável para o cliente, né, o que o cliente prefere,
para ter a integração. E vale ressaltar que é qualquer IP, tá? Se você tiver um SAP, qualquer outro, a gente vai fazer essa integração no mesmo formato. Tá? Dentro dessa ideia, né? No primeiro nível, tentar reutilizar interfaces que já existem, que já estão testadas, que já estão validadas, né? Que executam dentro de um tempo razoável, né? Que as pessoas já estão acostumadas, em última instância, né, para tentar reinventar a roda o mínimo possível, né? Então a ideia aqui é reduzir o trabalho manual, né, para ter mais trabalho intelectual, né, de, por exemplo, precisar construir uma nota explicativa, né, e não precisar, né, ficar perdendo tempo copiando, né, Ctrl+C, Ctrl+V, ou exporta CSV de um lado, importa do outro. Perfeito. Deixa eu ver se temos mais alguma. Como consolidar uma joint venture, aquisições e ou fusões? Acho que essa é para o Edmir. Essa é para o Edmir. Então, o joint venture não consolida. O máximo que temos numa questão do joint venture é reconhecer a equivalência patrimonial. Então, por exemplo, se nós temos duas empresas, né, que elas participam via joint venture numa outra, ou seja, aquela empresa é joint venture das duas, por exemplo, a Vale e a BHP têm essa marca como joint venture, e nenhuma das duas consolidam, né? Então, só reconhece a equivalência patrimonial. Por quê? Porque, como eu falei, mas não tem o controle, sim, mas o controle aí é compartilhado. Na consolidação, só é obrigado a fazer quem tem a consolidação unilateral, ou seja, se tem dois ou mais e só tem um controlador, esse é obrigado a consolidar. Se eu tenho dois ou mais e todos eles têm o controle, então, nesse caso, o controle compartilhado, não há consolidação, né? Bom, no caso de aquisições ou fusões, se fizer uma aquisição, né, consequentemente tem que fazer a consolidação. E depois, né, eventualmente, algumas vezes, as empresas fazem as aquisições para depois fazer a incorporação. Então, na verdade, a incorporação nada mais é do que a consolidação. É que na incorporação, aquela empresa que foi, né, incorporada deixou de existir, né? Então, esse é o ponto. E quando tem fusões, na verdade, o que vai acontecer eu vou cindir, né? Vou fundir, né? Então, na fusão, também, na fusão, também tem que fazer aí a consolidação. Então, dessas três situações, não se faz em joint ventures, né? Beleza. Bom, acho que a gente passou um pouquinho do tempo, mas acho que foi bom, foi uma ótima conversa aqui. Sempre temos outros eventos que se vocês precisarem, a gente envia os e-mails com esses eventos, com os convites, ou acesse o nosso canal de YouTube, nosso canal do LinkedIn também, que a gente sempre tem os eventos gravados lá. Obrigada, Edmir. Eu acho que vale ressaltar também, né, Edmir, que você, além de toda a parte de consultoria, você tem bastante parte de treinamentos também. Eu acho que você também pode apoiar o pessoal, se precisarem. E obrigada, Gabriel, por estar aqui com a gente. Obrigado, Vivian. Obrigado, Edmir. Vivian, obrigado. Valeu, Gabriel. Um abraço. Obrigada. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.